Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso intensivo de Excel básico. E a nossa última aula? Eu espero muito que você tenha gostado. Ainda tem a aula, calma, não precisa fechar o vídeo, tá? Ainda teremos aula, mas eu espero muito que você tenha gostado do curso até aqui, que você goste dessa última aula também. E o Excel ele é muito importante e é justamente por isso que eu cresci tanto com o Excel, porque a maior parte das pessoas enxerga o Excel como sendo algo chato, como sendo algo cansativo e tal. E aí quem gosta de Excel e quem sabe utilizar bem o Excel acaba tendo um puta diferencial. Porque o Excel ele pode ser usado como um negocinho chato de preenchimento, ou ele pode ser utilizado como uma baita máquina para se extrair informações. Então, se você consegue diferenciar isso, e você consegue extrair o melhor que o Excel tem para te oferecer, provavelmente você vai conseguir deslanchar na sua carreira, e foi o que aconteceu comigo, certo? E uma das coisas que fez exatamente isso acontecer comigo foram as funções, certo? Eu domino muito bem as funções e só depois que eu aprendi a dominar essas 100 funções que eu ensino no meu curso foi que eu consegui usar o Excel da melhor forma possível. Porque até então, usando as outras ferramentas, você sempre sentia falta de alguma coisa. E aí, com as funções, você agiliza o trabalho de um jeito que, olha, é incrível. Então, agora que nós estamos chegando no fim desse curso básico, a minha dica é que você se inscreva no canal, aqui para você receber mais conteúdo gratuito, com muito mais informação e de uma forma muito mais lenta, com muito mais calma, com mais exemplos, para poder dar realmente um upgrade aí no seu conhecimento de Excel, como também me seguir nas redes sociais, porque é lá que você acaba sabendo que tem vídeo novo no canal, porque mesmo se você se inscrever e ativar o sininho de notificação, mesmo assim às vezes o YouTube acaba não entregando, não te avisando que tem vídeo novo. Então é legal você me seguir nas redes sociais, porque lá a gente interage mais, você consegue conversar muito melhor comigo e também você fica sabendo de primeira mão, antes de todo mundo, que tem vídeo novo, tá bom? Então, aqui embaixo na descrição do vídeo tem todas as minhas redes sociais, tem Instagram, tem Facebook, tem o YouTube, tem o meu blog e tem o meu site também. Então, todas as formas possíveis de você ter algum contato comigo, você consegue estar descobrindo aí através desses links na descrição. E aí você escolhe o melhor. Tipo, gosto mais de usar o Facebook, então tem aqui o link do Facebook. Gosto mais de usar o Instagram, então tem aqui o link do Instagram. E aí a gente vai conversando pelas redes sociais, tá? Cada lugar tem o seu jeito, o seu próprio conteúdo, mas de alguma forma todos eles estão conectados. Então, a minha dica é que você me siga em todos os lugares, tá bom? Feito esse convite, agora vamos fazer aqui uma recapitulação de tudo que nós estudamos na última aula, para a gente poder finalizar todo esse conhecimento e eu te apresentar o que eu tenho para hoje. Se você gostou do curso até aqui, você vai gostar do que vem hoje. Então, bora lá pro vídeo. Bom, então na última aula a gente viu aqui um pouco mais sobre a questão de travar uma referência. Na verdade, a gente viu a respeito de travar uma referência. Então, quando a gente tem uma referência que precisa ser fixa, como nesse caso, para saber o percentual que esses 33.200 têm dos 44, então qual o percentual desses 33 para que seja gerado os 44, a gente teve que bloquear os 44 para depois simplesmente copiar, arrastar essa fórmula para baixo e ter aqui o percentual de todos os demais, sem que cada vez que a gente jogasse para baixo tivesse que refazer o cálculo novamente. Então foi a primeira coisa que nós vimos na aula de ontem. Depois nós vimos também aqui como utilizar o autossoma, não só para somar, mas também para média, para contar números para o máximo, para o mínimo. E entendemos que quando tem um zero é diferente de quando o campo está vazio,
porque o zero ele é visto como um número, enquanto um campo invazio ele é visto apenas como um vazio, certo? Então, nós vimos aqui o uso dessas 4 funções incríveis através do autossoma. E aí, depois nós falamos um pouco mais sobre funções, né? Nós vimos aqui a diferença entre ter uma fórmula para se ter uma função. E, basicamente, uma fórmula e uma função é a mesma coisa, a diferença é que a função ela vem com a ideia de ajudar a gente a ganhar mais tempo e mais facilidade também. Porque, por exemplo, se a gente fosse fazer o cálculo de média, a média aritmética desses números aqui, a gente teria que fazer a soma de todos eles dividido pela quantidade deles. Então eu ainda ia ter que contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então tem 7. Então aí a gente teria a média aritmética. Essa aqui é uma fórmula, mas a gente consegue fazer isso simplesmente colocando aqui a média. E a gente viu também, acabei de me lembrar, como que a gente acaba nominando um intervalo. Então a gente veio aqui, selecionamos esse intervalo de células e viemos aqui na caixa de nome e colocamos aqui algum underline nome. E aí sempre que a gente vai usar alguma função, a gente simplesmente abre a função e coloca algum nome. E aí o Excel já vai saber que a gente está falando aqui dessas células, certo? Dá para a gente usar sempre? Não. E não porque se a gente fosse criar aqui um novo conteúdo, ó, ficou fora. Então a gente teria que alterar esse algum nome para caber também esse aqui. E aí fica muito difícil você fazer isso se você se você inserir sempre novos conteúdos no seu controle. Então não é sempre que dá para usar. Mas em alguns casos é bem interessante. Tipo, nesse aqui nós temos um controle fixo, né? Então deu para a gente utilizar. Se você estiver trabalhando com uma base de dados estática, você não precisa se preocupar. Então você pode usar esse nome, pode definir um nome diferente para cada intervalo e isso vai agilizar muito no seu trabalho. Mas caso contrário, caso você esteja trabalhando com um controle que ainda está sendo preenchido, que ainda estão se inserindo novos casos nele, é melhor que você apenas utilize o intervalo. E aí a gente viu a diferença entre se utilizar o ponto e vírgula e os dois pontos, né? O ponto e vírgula, a gente toda vez que insere um ponto e vírgula, a gente está inserindo também um novo intervalo. À medida que, se a gente usar apenas os dois pontos, a gente está considerando um intervalo só. E a gente viu que podemos incluir dentro das funções até 256 intervalos. Não são 256 valores, são 256 intervalos. Só que dentro de um intervalo eu tenho infinita possibilidade de valores que eu posso incluir dentro desse intervalo, certo? Então eu tenho 256 intervalos que eu posso estar somando. E isso é célula pra caramba. Então não precisa se preocupar com limites aqui para a sua função. Depois nós falamos também sobre as funções agora, que ela traz aqui exatamente o dia e a hora. Vimos também a função hoje, que traz só o dia. E vimos a função ano, mês e dia, que traz para a gente o ano, o mês e o dia separado a partir de uma data que a gente tem. Então, no caso, a gente usou a função hoje aqui como referência. Então, dia 7/2/2020. E isso é interessante. Quando você usa a referência de alguma célula, não importa se dentro dela tem um cálculo. O Excel ele sempre vai pegar o resultado dela para você. Então, não importa se você escreveu o valor. Então, se eu escrevi aqui 7/2/2020, não faz diferença para a função, porque ela está usando como base o resultado da célula e não o que a gente escreveu. Então o Excel ele sempre mostra o resultado e não de fato o cálculo feito por trás daquele resultado, certo? Então, ficou meio nerd essa explicação, né? Meio científica demais, mas tudo bem. Bom, a gente viu aqui também que toda função tem uma sintaxe e para
inserir uma função, basta a gente colocar igual e começar a escrever. Soma, no caso, a gente coloca SO e já aparece soma aqui, é o primeiro da lista. Então a gente pode dar um tab ou a gente também pode dar um duplo clique depois de colocar aqui SO, a gente pode dar 2 cliques nele ou o tab, certo? Então é isso. E a gente viu também a sintaxe, né? Toda função tem a sua própria sintaxe. Tem aquela sequência de variáveis que é importante que você siga para a função funcionar bem. Então, cada função tem uma sequência certinha. A gente vai ver mais isso nessa aula. Depois a gente criou esse controle aqui, e aí vimos algumas ferramentas, né? Então, a gente viu, copiamos aqui esse quadro inteiro, e aí depois nós fomos lá em dados, e dentro de dados nós conhecemos algumas ferramentas novas, como a Remover Duplicatas, que tirou dessa seleção aqui inteira só o ABCD, e depois nós classificamos, né, de A a Z e de Z a A, e vimos a diferença entre expandir a seleção e continuar com a seleção atual. Que basicamente, se você tiver uma tabela onde as duas colunas, ou as 3, ou as 4, ou as 5, ou as 50 colunas precisam fazer essa seleção junto, você tem que sempre expandir a seleção. Senão você vai mover só uma coluna e o resto vai ficar fixo. E aí você vai perder o seu controle inteiro, porque você vai perder a referência. Então você precisa continuar com a seleção atual, quando você quiser mexer apenas com uma das colunas, e expandir a seleção, quando você quiser fazer isso com todas as colunas. Certo? Depois nós vimos também a ferramenta de filtro, que serve para a gente poder filtrar aqui nas colunas apenas algumas informações. Certo? Então, tem várias formas de filtrar. Eu apenas mostrei aqui a questão de dados. A gente poderia classificar do maior para o menor utilizando o filtro. A gente poderia classificar por cor, caso a gente tivesse alguma linha de uma cor diferente. E tem os filtros de nome, então, de número. Então, se eu quisesse, eu só quero os números que são maiores do que 10. Então, é só colocar aqui, é maior do que 10, e aí ele vai filtrar tudo que está acima de 10. Isso aqui é muito útil, eu já utilizei bastante isso aqui nos meus controles, e é isso, tá? Agora, eu gostaria de, antes de mais nada, apresentar aqui algumas funções novas para vocês, antes da gente começar a voltar aqui para o nosso controle. Então, eu vou colocar aula 4. Funções. Parte 2. Certo? Aqui nós temos essas funções que nós já vimos. Eu vou copiar isso aqui. Vou colar para cá. Usando o meu atalho Ctrl+C. E colando com o meu atalho Ctrl+V. Bom, a gente já tinha visto essas funções aqui, por exemplo, a função de soma, e aí nós viemos aqui, selecionamos. Perceba que eu utilizei aqui Ctrl+Shift para baixo, para poder selecionar tudo mais rápido. Vou fazer a mesma coisa agora, para o máximo, vou vir aqui máximo. Selecionei, fechei, dei um Enter. Agora a mesma coisa para o mínimo. Agora para a média. E agora para contar número. Certo? Então esses foram os resultados que a gente já tinha feito, as funções que a gente já conhece. Agora eu quero apresentar para vocês mais algumas funções. Uma delas é a função maior. E a função maior, ela é muito parecida com a função máximo. Só que a função máxima ela só te dá o maior número. Então a função maior ela vem com um diferencial que faz aquela diferença. Eu vou colocar aqui maior. E aí eu vou colocar 1, 2, 3, 4 e 5. Os 3 primeiros, vai. Medalha de ouro, medalha de prata e medalha de bronze. E aí, o que eu quero saber? Eu quero saber qual o maior valor, qual o segundo maior valor e qual o terceiro maior valor. E isso é possível com a função
maior. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui maior, nossa função. Vê que aqui ele já fala não intervalo, ele fala matriz. É a mesma coisa, é um intervalo. Então, a gente vai selecionar essa matriz. Eu vou pressionar F4. E F4, você vê que depois de um intervalo, quando você aperta F4, ele trava tanto a primeira referência quanto a última referência. E isso ajuda muito, porque quando eu jogar isso para baixo, nem a primeira referência nem a segunda vai mexer. Então aquele quadro vai ficar fixo. É a mesma coisa que você definir nome. Seria utilizar isso aqui, tá bom? Então eu vou colocar aqui um ponto e vírgula e ele me dá um K. O que é K? O K é o quésimo. E o quésimo é o número que você quer do maior. Então, qual que é o maior? É o primeiro maior ou é o segundo maior? No caso, o nosso quésimo vai ser 1. Só que como 1 está aqui do lado, eu vou colocar essa referência. E essa é a sacadinha. Porque agora, quando eu fechar, eu posso simplesmente arrastar para baixo. Porque o 2 e o 3 já estão aqui. Então, eu tenho o primeiro maior é 35, o segundo maior é 30 e o terceiro maior é 25. Sensacional, não é mesmo? Então essa é a nossa função maior. E isso você pode usar de várias formas diferentes para o seu controle aí na sua empresa, se você quiser chamar atenção. E da mesma forma que tem o maior, nós temos também a função menor. E é a mesma coisa. A gente coloca igual, menor, vemos aqui, selecionamos tudo, pressionamos F4 para travar a nossa seleção. A gente coloca ponto e vírgula, que é o que pede aqui na nossa sintaxe, e aí depois a gente coloca o quésimo, que está na célula do lado. Então, a gente trava? Não, a gente não trava, porque quando arrastar para baixo, ele vai pegar a referência do 2 e do 3 depois, certo? A gente dá um Enter, e agora é só arrastar. Arrasta para baixo. Então, aqui estão os 3 menores valores que nós temos dentro das nossas variáveis, que são 5, 10 e 15. E olha só que extraordinário, mas 2 funções aqui que podem fazer muita diferença para você. E assim, a gente tem a média aritmética e a gente também tem o valor mediano. É aquele valor que ele aparece exatamente no meio do nosso intervalo. Não no meio de quantidade, mas no valor médio. Então ele é o valor mais aproximado da metade. Então a gente pode fazer isso utilizando a nossa função não maior, a nossa função med. A gente escreve med, coloca o nosso intervalo. Como a gente não vai arrastar, eu não vou nem me preocupar em fechar nada. Só vou dar um enter e temos aqui 20. Então, no caso, a média é 20. Mas med é porque o valor que está no meio do caminho casou de ser 20. Então, se eu colocar aqui 22, por exemplo, perceba que a média veio para 20,28 e a med ficou 22. Por quê? Porque é o valor que está no meio mais próximo de 20, que seria a média, é 22. Certo? Então é isso, mais uma função interessante para vocês. Bom, agora a função C. Para facilitar, aqui é a minha explicação de como é a função C funciona. Eu vou escrever aqui a sintaxe dela. Então, a gente coloca igual para abrir a função C. Então, a gente coloca C. Aqui o Excel já ajuda a gente. E aí teremos o teste lógico. Teremos valor se verdadeiro. E valor se falso. Certo? No caso aqui eu não vou realmente usar essa função, então vou jogar ela aqui só para a gente poder estudar ela melhor. O que a gente pode falar sobre aqui essa nossa função? A primeira variável que ela pede é um teste lógico. O que seria um teste lógico? Seria se um valor é igual a outro, se um valor é diferente a outro, se ele é menor ou maior do que o outro, ou se ele é maior ou igual, ou menor ou igual a outro. Certo? Então, eu vou deixar aqui, basicamente, quais são esses testes lógicos que a gente pode fazer.
Então, vou colocar aqui operadores de comparação, que normalmente é o que a gente vai usar sempre que a gente precisar fazer algum teste lógico. Então, eu vou colocar aqui formatar células, alinhamento geral, centralizar a seleção. Vou colocar assim. Então, o que nós temos? Nós temos quando é igual, quando é diferente, quando for maior, menor, maior ou igual e menor ou igual. Certo? Então, vamos lá. Então, por exemplo, quando no Excel a gente cria um cálculo ou cria uma comparação, o Excel ele vai retornar para a gente se aquele teste lógico que a gente fez é verdadeiro ou se é falso. A gente chama isso de valor lógico, o que significa que o resultado, esse valor lógico, ele é um resultado de um cálculo lógico, de um teste lógico que foi feito, certo? Então, para saber se um valor é igual, a gente usa o igual para fazer essa comparação. Para saber se um valor é diferente, a gente usa esse símbolo aqui. A gente abre o menor junto com o maior. Para saber se o valor é maior, a gente usa maior. Para saber se é menor, a gente usa o menor. E é possível usar maior ou menor ou igual, certo? Que aí no caso são dois testes lógicos, ele pode ser tanto maior quanto igual, que ele vai ser verdadeiro, certo? No outro não, no outro ou ele é igual, ou ele é maior, ou ele é menor. Não pode ser tanto um quanto o outro. Então eu tenho aqui esses 6 tipos diferentes de testes lógicos que a gente consegue fazer. Então o igual, a gente primeiro avisa que a gente vai fazer um cálculo, porque um teste lógico é um cálculo também. Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente coloca 10 igual a 5. E vai aparecer como falso, porque 10 não é igual a 5. Mas se a gente vier aqui e colocar 10 igual a 10, vai aparecer como verdadeiro, certo? Então, nós fizemos um teste lógico. A gente poderia também criar um teste lógico usando, por exemplo, um nome. Então, a gente poderia vir aqui, abrir um parênteses e colocar Laura. Por que eu coloco 2 aspas no texto? Porque eu estou informando para o Excel que eu estou comparando um texto, certo? Senão ele vai te dizer que não dá para calcular, vai aparecer um erro de nome, porque você está utilizando um texto para realizar um cálculo, mesmo sendo de comparação. Então a gente vem aqui, coloca Luísa, também entre parênteses, também entre aspas, e a gente dá um Enter. E apareceu como falso, porque claro que Laura não é igual a Luísa. Mas se a gente colocar Laura igual a Laura, vai aparecer como verdadeira. Então eu vou colocar Luísa aqui de novo. Eu vou arrastar isso aqui para baixo, só para facilitar para mim não ficar escrevendo tanto. E aí eu vou colocar aqui, a gente só vai trocar o símbolo. Então eu vou trocar o símbolo de igual por diferente. Vai aparecer verdadeiro, porque obviamente se ele não é igual, ele é diferente. Aqui, maior. Maior para texto, César? Claro, porque tem a ordem alfabética. Então, dentro do alfabeto, você tem a ordem. E o maior ou menor, ele respeita também essa ordem alfabética. Então, vamos ver se Laura é maior do que Luísa. E claro que não, porque Laura vem primeiro. Logo, se a gente fosse dar um número para Laura, seria um número, uma ordem numérica menor do que Luísa, certo? Então, se a gente colocar que Laura é, portanto, menor do que Luísa, vai aparecer como verdadeiro. Então, a gente pode usar também o maior ou igual, caso exista essa possibilidade de ser, por exemplo, eu estou querendo separar todos os números entre 30 até 40. Só que o 30 eu também vou considerar. Então, se for maior ou igual a 30, ele vai considerar para o cálculo. Caso contrário, se eu colocar só maior que 30,
o 30 fica fora, porque 30 não é maior que 30. Então, a partir de 31 começa a ser calculado. Certo? Então, o igual entra quando você quer que seja considerado também a variável que você utilizou. Agora aqui, menor ou igual, e deu verdadeiro. Certo? Então, esses são os nossos operadores de comparação. Agora eu vou vir aqui e, para criar um teste lógico, a gente pode, por exemplo, fazer uma comparação se um campo está preenchido ou não. Certo? Que é o que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Existe também uma função chamada função Cs, que é parecido com a função C, só que ao invés de ter apenas um teste lógico, ele vai ter vários testes com vários valores se verdadeiro. Ele não tem valor se falso, ele só tem valor se verdadeiro. Então, todas as condições você tem que conseguir prever, certo? Então, é um pouco diferente. Então, por exemplo, a gente vai utilizar isso para fazer o cálculo do preço do produto. Então, se o produto for A, a gente vai colocar a quantidade vezes o preço do produto A. Se o produto for B, a gente vai pegar a quantidade vezes o valor do produto B, certo? Então, a gente tem aqui uma quantidade finita de possibilidades, diferente do C. O C a gente vai usar quando existem muitas possibilidades, que ficaria difícil usar a função Cs. Então, a gente consegue agregar tudo isso de um jeito mais fácil na função C, certo? Mas isso eu explico melhor, eu preciso de muito tempo para explicar isso, então isso eu vou deixar para o meu curso pago mesmo, tá? Mas vamos lá. Qual que é a sintaxe da função Cs? É teste lógico 1 e valor se verdadeiro 1. E aí depois já vem o teste lógico 2. Para o qual haverá o valor se verdadeiro 2, que portanto só responde para ele. E aí eu posso criar vários. Eu posso criar N funções dessa. E o teste lógico também usa os operadores de comparação da função C. Sempre que a gente for usar comparadores, algum tipo de teste lógico ou de comparação, a gente vai usar esses comparadores, certo? Então vamos lá. Apresentados os dois, agora eu vou vir aqui e vou copiar isso aqui. Eu vou colocar cobrar. Essa é uma pergunta. Fazer cobrança? Porque se não tiver aqui pago, a gente vai colocar para cobrar. Se tiver como pago, a gente vai colocar OK ou deixar só vazio, certo? Então vamos lá. Primeiro vamos fazer o preço. Eu vou colocar igual Cs e aí o nosso teste lógico. Qual que é o nosso teste lógico? Se isso aqui for igual a A, lembrando que texto sempre entre aspas, qual que vai ser o nosso valor verdadeiro? Vai ser a quantidade, a referência de onde fica a quantidade, vezes o preço de A, que no caso aqui é 30. E como a gente vai arrastar para baixo, o 30 tem que ficar travado, porque ele está fixo, certo? Ele é uma referência fixa. Aí, quando eu der ponto e vírgula de novo, vem um teste lógico 2, que vai ser, se o C2 for igual a B, aí o nosso cálculo vai ser quantidade vezes o preço de B. E vamos travar o preço de B também. E aí vamos dar ponto e vírgula de novo. Vê que a própria sintaxe aqui vai ajudando a gente. Está em negrito aqui, ó. O próximo passo é o teste lógico. Se eu tirar, ele vem para o valor se verdadeiro. Coloquei ponto e vírgula, significa que eu acabei essa variável e aí ele apresenta para mim. Agora você precisa fazer outro teste lógico. E aí o nosso próximo teste lógico vai ser se o nosso C2 for igual a C. Nossa, ainda bem que eu coloquei só 4. Aí teremos a quantidade vezes o preço do produto C. Travado também. Damos ponto e vírgula. E aí vamos fazer a última pergunta. Se o nosso produto for igual a D,
Já ia eu esquecendo das aspas. Aí teremos a quantidade da compra vezes o preço. Travamos, fechamos o parênteses, damos Enter e aqui está o cálculo. É A. Se é a quantidade de 30 vai ser vezes o preço de 30. Logo, deu 900. E olha só que incrível isso aqui. Eu não preciso fazer cálculo nenhum. Com essa função aqui, é só eu preencher o controle. Eu não preciso ficar fazendo o cálculo. Inclusive, o cálculo que eu poderia fazer na calculadora para dizer para o cliente quanto que é o preço que ele vai ter que pagar, o próprio controle já dá. Então eu posso arrastar isso aqui para baixo e olha, o preço de tudo já está aqui. Legal, né? Então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, pintar esse campo aqui com uma cor diferente para o usuário saber que esse campo aqui ele é preenchido automaticamente. E aí ele não precisa calcular isso, é só ele vir aqui e alterar a quantidade que a nossa planilha já vai dizer para ele exatamente qual que é o preço desse cliente nessa compra. Legal, né? Aí nós temos aqui a data do pagamento. Então vamos colocar aqui alguns casos que foram pagos e alguns que não, para a gente poder fazer a próxima função. Pronto, já coloquei aqui algumas datas. Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui a função C. O que a gente quer saber? A gente quer saber se essa célula do lado ela está vazia ou não. Se ela estiver vazia, significa que não foi pago, certo? Então, se isso aqui for diferente de vazio, certo? Quando a gente coloca um valor dentro de aspas, significa que é texto. Se ele não tiver nada, se for aspas abertas, aspas fechadas e nada no meio, significa vazio, é o símbolo de vazio. Então, se isso for diferente de vazio, ou seja, tem uma data, significa que foi pago, eu vou colocar aqui, entre aspas, ok. E aí estará como ok esse pagamento. Caso contrário, caso não esteja vazio, quer dizer, caso esteja vazio, o que a gente vai colocar é pendente. Aí eu fecho e temos aqui. Nesse caso, tá ok. Eu vou arrastar para baixo. E olha só. No caso tá ok. Pendente, 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 pendente. E aí, vamos usar aquilo que a gente aprendeu na outra aula. A gente vem aqui em formatação condicional e realce células se for igual a. Se for ok, eu quero que ele fique em verde, certo? E se ele for igual a pendente, lembrando que tem que escrever certo, ele vai ficar em vermelho. Olha só que legal. Aí, o nosso controle ele fica meio que automatizado, porque isso aqui vai ficar vermelhão, feio, pendente, até a gente for lá e preencher a data do pagamento. Legal, né? Então esse é um tipo de automatização de controle. É isso que eu ensino a fazer no meu curso. Agora que a gente já aprendeu a função C e a função Cs, vamos voltar aqui para as funções e eu quero mostrar uma outra coisa. Sabia que todas essas funções que a gente aprendeu a utilizar também dá para usar com critério? Olha só que legal. A gente vai pegar aqui e a gente quer o quê? A gente quer a média do valor vendido só dos produtos A. Olha que louco. Então eu vou colocar igual média. E aqui dentro das médias vai ter um tal de média C. E nesse média C eu tenho um intervalo para o qual eu vou ter um critério, para o qual eu tenho um intervalo da média. Então, o primeiro intervalo está ligado ao meu critério. E o segundo intervalo é onde a gente vai fazer o cálculo da média, certo? Então, vamos lá. O nosso primeiro intervalo vai ser esse aqui. Vai ser o intervalo do nosso produto, onde a gente quer o quê? Qual que é o nosso critério? Produto A. Eu quero a média só dos produtos A. Aí eu dou mais um ponto e vírgula aqui, vai ter intervalo da média, que vai ser o preço.
Então, o preço não, vamos colocar a quantidade para a gente saber o quanto tem sido vendido por compra do nosso produto A. Aí a gente vem aqui, fecha, dá um Enter, e aqui nós temos a nossa média. Então, a média de 28,29 produtos toda vez que a gente vende o produto A. Então, média, venda, produto A. Certo? Agora eu quero dois critérios. Eu quero a média de venda do produto A que seja superior a 10. Então tem que ser maior que 10 para contar. Ou maior que 20. Vamos ver aqui nos nossos produtos A. Quantos que tem acima de 20? Ah, tem bastante acima de 20, hein? Então a gente vai excluir dois casos. Então tem que ser maior que 20. Certo? E aí como é que eu faço? São dois critérios. Se são dois critérios, a gente vai utilizar média Cs ao invés de média C. Então eu vou colocar aqui. De novo a gente começa a escrever. A gente tinha a média C, agora a média C. Diferente de média C, o intervalo que a gente quer a média, ele vem primeiro. Por que vem primeiro? Porque eu tenho trocentos critérios que eu posso colocar, certo? Então, primeiro a gente coloca a média, depois a gente vê os critérios. Sempre que eu tiver uma função que tem o C ou os Cs, essa vai ser a regra. Se for, por exemplo, o C vai ser critério, intervalo, o critério e depois o intervalo do cálculo, certo? Se for com Cs, vai ser primeiro o intervalo do cálculo, depois o intervalo do critério, intervalo do critério, e assim por diante, tá bom? Então é sempre assim. Esse é um tipo de questão que cai muito nas provas, por isso que eu estou frisando. Eu sei que é bastante coisa para uma aula, mas eu acho legal frisar isso. E é sempre igual. Você já conheceu a função soma, você já conheceu a função máximo, você já conheceu a função mínimo, você já conheceu a função média. Então, essas funções, elas têm variações utilizando a função C e a função Cs. Então, tem a média normal, tem a média utilizando um critério, eu quero a média só do produto A, e tem a média com dois critérios, certo? Mas é a mesma função, ele só tem duas variações. Então, relaxa, tá bom? Parece muita coisa, mas não é tanta coisa assim. E lembrando que a própria sintaxe da função, ela acaba te ajudando, porque ela traz aqui qual é a variável que você precisa informar agora, tipo o intervalo da média. Então a gente já vai incluir aqui um intervalo da nossa média, certo? Ponto e vírgula, então é o intervalo do critério 1. Qual que é o nosso intervalo do critério 1? É o produto A. Eu vou colocar aqui, produto A. Agora, o segundo critério é o quê? A gente quer tudo que for acima de 20. Então eu vou selecionar aqui agora o mesmo intervalo da média, porque a gente só quer incluir os casos que vão ser maior que 20. Lembrando que maior é um tipo de comparação. Então a gente vai colocar aqui aspas para abrir o texto. Vamos colocar o símbolo de maior, escrever 20, fechar aspas, fechar o nosso caso e dar Enter. E tá aqui, 37. Essa é a média, tirando os casos que estão abaixo de 20. Certo? Legal, né? Então vê que é uma média bem diferente. Então, tirando os casos que são muito baixos, qual que é a nossa média? A média já subiu para 37 por venda. É bastante coisa. Agora, nós temos, além da média, nós temos também isso para a máxima. Então, a máxima é a máxima só do produto A. Só que a máxima, ela não tem máxima C e máxima Cs. Ó, ela só tem aqui máximo Cs, certo? Então, se eu for usar um critério só, se eu for usar vários critérios, só tem uma função. Ah, não quero aprender a máxima C, eu quero sempre utilizar a máxima Cs. Posso? Pode, não tem problema nenhum, o resultado é o mesmo. Então, se nesse aqui, que a gente tem um só critério, a gente quisesse usar só média Cs, a gente poderia ter utilizado. Então, vou virar um mestre
em Cs, variáveis de funções Cs. Faz diferença? Não faz, tá? É mais de você mesmo usar um ou usar outro, tá bom? Então, temos a mesma coisa aqui para a função mínimo. Então, eu quero o mínimo do produto A. Aqui eu tinha colocado mínimo. Certo? Então, a gente também vai utilizar máximos Cs ou mínimos Cs. Não tem mínimo C e máximo C. Só tem uma variação dessas funções. Então, vou colocar aqui igual máximo Cs. A gente tem o intervalo do máximo, certo? Então, a gente vai saber a venda máxima do produto A. Então, o intervalo do critério vai ser o produto e a nossa variável vai ser A. Então, o nosso valor máximo foi 61. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou bloquear aqui essas variáveis e vou copiar para baixo, porque a diferença é só o começo da função. Então, eu vou colocar aqui mínimo Cs. Ele já vai tirar aqui o resto, deixa eu tirar o resto do texto. Vou dar um Enter e o mínimo de venda do produto foi 3, certo? Então temos aqui produto A. Teve um cara que comprou apenas 3 produtos. E aí lembrando, a gente tem um quadro pequeno, mas poderiam ser milhares de linhas. E aí você conseguir fazer isso com as funções, você consegue essa resposta muito mais rápido do que, por exemplo, utilizando o filtro como muita gente faz. Certo? Então a gente viu a função C, vimos a função Cs, vimos a média, máximo e mínimo utilizando nossas funções. Para o máximo, para o maior e para o menor, eu acredito que não tem. Ó, não tem essa questão de colocar o C ou Cs. Então fica só no máximo mesmo. E para a soma, a gente pode colocar aqui também. Vamos somar apenas o que for produto A. E aí vem uma coisa bem interessante. A gente pode colocar um quadro aqui. Produtos. A, B, C, C, D. Essas vão ser as nossas variáveis. E a gente pode colocar faturamento por produto. Olha que legal. E aí a gente vai ter a soma por produto. Aqui aí embaixo a gente pode colocar um total, certo? Com a soma de tudo. Para ter o faturamento total. E aqui dentro a gente vai colocar a função soma Cs. Então a gente pode vir aqui. Deixa eu mudar a cor, colocar. Então a gente vem aqui, vamos colocar soma C. A gente vai colocar um intervalo do critério, que é o produto. Vamos bloquear isso aqui, porque a gente vai arrastar para baixo. E aí, qual que é o nosso critério? A gente só vai colocar para o lado. Como a gente está dando uma referência onde tem uma letra, você não precisa colocar as aspas, nem parênteses, nem nada. É só colocar referência mesmo. E aqui, a gente vai colocar o intervalo onde tem o preço. Vamos bloquear também. Vamos fechar nosso parênteses, dar um Enter e pronto. Está somado só o produto A. Agora a gente arrasta para baixo. E olha só que incrível. Deu 14.480. Será que está certo? A gente vem aqui embaixo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente vem aqui embaixo e está aqui 14.480. Deu certinho. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos cada produto, o faturamento de cada produto dentro dessa lista que a gente deu. E olha que fácil que foi fazer isso aqui, apenas usando função. A gente também consegue ver qual que foi a quantidade de vendas por produto. Então, vou colocar aqui quantidade. Vou colocar aqui um quadradinho. Aqui também eu vou colocar soma. Mas eu quero que fique como geral. E quero também que fique centralizado no meio. E aí, para saber a quantidade, a gente vai vir aqui em soma,
certo? Soma C. A gente vai pegar o intervalo do nosso critério, que é o produto A. Vamos colocar o critério, que é o A. E vamos colocar a soma, que é a quantidade. Aí a gente vem aqui, a gente fecha, damos um Enter e temos aqui a quantidade por produto. E temos aqui disparado o nosso produto A, foi o produto mais vendido. E é isso, a gente conseguiu num quadro pequenininho resumir aqui como que a gente tem, como que está funcionando essa nossa empresa, qual, por exemplo, que é o produto que tem mais vendas, e a gente pode, por exemplo, agora vir aqui e incluir o nosso gráfico. A gente vem inserir, é algo de fora que estamos trazendo para o nosso controle, e eu vou colocar aqui um gráfico de pizza, certo? Cada cor vai ser uma letra, e pronto, temos aqui ó, o nosso gráfico de pizza, do nosso faturamento. Aí a gente pode dar 2 cliques no gráfico, vai apresentar aqui algumas opções. E o que eu quero? Eu quero que mostre dentro de cada caixinha o valor. Então a gente pode vir aqui em layout rápido e colocar, a gente pode colocar o percentual ou a gente pode colocar o valor, mas eu quero só o valor. Então deixa eu ver. Tá, pode ser esse aqui, só que aí eu vou vir aqui e vou tirar aqui o nome da categoria, certo? Aqui em formulário de rótulo a gente veio e tem uma série de coisas aqui que a gente pode colocar ou tirar do nosso rótulo, certo? Então é isso. Dá para colocar centralizado e olha só que legal. Temos aqui o faturamento como gráfico. Super simples de fazer, super interessante. Você vê que é muito simples você usar funções, é muito simples você usar gráficos também. Não é nada lá muito complicado, certo? Tem outros tipos de gráfico também, mas eu vou me estender muito se eu for fazer uma aula só sobre gráficos. Então é mais para apresentar para vocês isso. A aula já está quase acabando. Agora, antes, eu vou apresentar para vocês a função PROQV. A gente vai criar um código e vamos criar uma consulta por código. Você coloca o código da compra e aparece todos os dados da compra num formulário diferente. Para o cliente não ver isso aqui tudo, ou para o funcionário não precisar ver isso tudo, dá para fazer uma pesquisa por código. Mas antes disso, eu quero falar com você que é aluno do curso intensivo de Excel básico sobre a oferta especial que eu tenho. Na verdade, eu não consigo dar essa oferta para muita gente, então só os primeiros 2.000 alunos terão acesso a essa oferta especial, o que significa que quem demorar, de repente, vai perder a oferta, eu não consigo manter isso para mais de 2.000 alunos. Então, se você está interessado em saber mais sobre funções, se você achou interessante essa ideia de ter um controle automatizado, isso é algo que chama muita atenção, e não somente você vai estar preparado para prestar um concurso ou para fazer um teste para uma entrevista, como também você vai conseguir melhorar os controles que você tem aí na sua empresa, se você é um gestor ou se você é dono da sua própria empresa e está criando um controle para o seu negócio. Esse curso ele consegue te ajudar nesse processo a criar controles que demandam menos do seu tempo. Então você cria um controle que ele mesmo faz todas as análises e faz todas as lógicas para você trabalhar o mínimo possível nele. Porque assim, o controle, a ideia dele é que ele consiga te dar informações, que ele consiga agregar valor ao seu negócio e não tirar valor. Então toda vez que um funcionário, toda vez que você gasta seu tempo com o Excel, preenchendo planilha, você está perdendo tempo com a sua carreira. Você poderia estar focado em aprender mais sobre a sua área, sobre ser mais de humanas, sobre ser mais de exatas também, sobre ser mais focado naquilo que você faz. Então, você quer ser um cara que trabalha muito com Excel? Não. Então, esse curso é feito para você. Porque a ideia é que você vai usar o Excel o mínimo possível, enquanto tem gente que passa o dia no Excel. Por que passar o dia no Excel? Entende? Tem alguma coisa de errado. Porque quem sabe usar o Excel, usa o Excel muito rápido. Certo?
Então, essa oferta especial vai acabar muito rápido, são só para os primeiros 2.000 alunos, então amanhã você vai estar recebendo essa oferta no seu e-mail, e aí é questão de tempo. Acabou a oferta, não tem o que fazer. Eu estou dando menos da metade do valor do curso para quem vai comprar agora por essa oferta. E além de ser só metade, menos da metade inclusive, eu ainda consigo te ajudar parcelando em 12 vezes, certo? Então você consegue parcelar em 12 vezes pelo valor ainda sendo pela metade. O meu curso tem certificado, o curso é 100% online, ele tem revisões e exercícios ao longo do curso para você não se perder. Ele é feito de um jeito em que quem não sabe nada de Excel vai conseguir entrar no curso e ir aprendendo de um jeito gostoso, sem se sentir perdido, sem se sentir deslocado. Você tem uma área de membros onde você consegue colocar a sua opinião ou as suas perguntas e onde a gente vai poder se comunicar. E lá também, os vídeos são todos feitos em Full HD, o que é bem interessante, porque melhora a qualidade. E você tem exercícios, você tem os arquivos que você baixa para fazer o exercício. Então, diferente daqui que eu não consigo te dar muita atenção, que a gente não consegue exercitar muito, lá é diferente. A gente vai conseguir exercitar bastante e não somente você faz o exercício, mas depois eu mostro para você como o seu exercício tem que ter ficado. Então, eu te explico o que é para fazer, depois explico como ficou o resultado para você ter esse avanço, essa assimilação melhor do conteúdo. Depois, além disso, eu tenho módulos feitos especificamente para te fazer entender não somente quais são essas 100 funções que são as mais importantes e que eu domino e que me fizeram impulsionar minha carreira, que você consegue fazer tudo mais rápido com elas, como eu também te ajudo a criar os seus próprios controles. Qual é o passo a passo que você utiliza para criar os seus controles? E dou algumas dicas bem interessantes de controles automatizados. Beleza? Então é isso. Essa oferta que eu tenho para fazer do curso. Se você está interessado, se você quer se tornar meio que um mestre das planilhas, é basicamente essa a diferença, certo? O que torna alguém muito bom em Excel é justamente o domínio das funções. É por isso que tem gente que faz curso de Excel avançado e parece que não fez curso nenhum. Continua sentindo medo de Excel, continua tendo dificuldade para fazer as coisas em Excel, porque ela não domina o mais importante. E você pode, por exemplo, aprender e estudar as funções sozinho. Só que o grande barato do meu curso, a grande essência do meu curso, e que é o que faz os alunos adorarem, é que lá eu ensino vocês a encaixar as funções uma nas outras, para fazer uma função diferenciada. Então, praticamente, você cria um sistema sem programar nada, sem precisar estudar VBA, sem precisar estudar nada de muito complexo. E durante muito tempo eu não sabia VBA, eu não sabia criar um sistema de verdade, eu fazia tudo isso utilizando o Excel. E justamente com isso eu criei toda uma lógica de um sistema que hoje funciona na América Latina para mais de 10.000 pessoas que utilizam isso dentro do banco onde eu trabalhava. Então, eu acho muito interessante que você saiba disso para conseguir ponderar se você vai realmente comprar ou não, certo? Então, a minha oferta você vai receber amanhã no seu e-mail. Então, amanhã cedinho, assim que você receber essa oferta de e-mail, eu quero muito que você vá lá, clica no link, dá uma olhada no vídeo, vê o que eu tenho para te dizer, dá uma olhada na página do produto, vê a oferta que eu preparei especialmente para você e, lembrando, apenas as 2.000 primeiros alunos vão ter acesso a essa oferta. Beleza? Então, vamos agora para a função ProQV. Vou colocar aqui mais uma guia. Vamos dar o nome para ela de aula 4, ProQV. E nessa abinha aqui, que eu vou pintar de um azul claro, a gente vai criar uma aba de pesquisa. Só que para isso a gente tem que ter aqui, dentro do nosso controle, vamos criar um código, né? E aí eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar um código que vai ser o ano, certo? Eu vou usar um operador chamado de concatenar. Ele é um operador que ele conecta textos. Então eu peguei o ano do pedido mais
Vou colocar aqui um tracinho, entre aspas. Eu vou usar aqui a barra de fórmula para escrever, que fica mais fácil de ver, certo? Como a gente aprendeu. Eu vou colocar um mês também. Vou colocar a mesma referência, que é B2. Vou colocar mais um concatenar, mais um tracinho, mais um concatenar. Vou colocar função dia, B2 de novo. Então a gente está pegando o ano, o mês e o dia que foi feita a compra, certo? Aí a gente vai colocar aqui, a gente pode vir colocar uma barra dessa vez. E aí eu vou colocar, a gente pode colocar a função texto, vamos colocar o valor com 6 zeros, 5 zeros, vou dar um ponto e vírgula, e aí vamos colocar o formato desse texto, certo? O que vai ser esse texto? Vai ser a linha, então eu vou colocar a linha da minha referência, que vai ser B2 também. O que é a linha? É a linha dele no Excel, então B2 está na linha 2, então o código vai ser 2. E o texto, ele vai formatar para esse número que a gente vai criar se torne um número com 5 zeros. Então ele vai ser 2, só que vai aparecer 00002, certo? Então eu vou dar um Enter e vamos ver como é que ficou essa bagunça. Então tá aqui, ó, ano, mês, dia, barra e o código. Então vai ser muito difícil você ter um código igual. Eu vou arrastar para baixo e tá aqui. Você tem uma sequência de números, porque é do dia, certo? E você também tem uma sequência de números que é referente ao mês, ao ano, ao mês e ao dia. Então esse código é um código bem legal. Dificilmente, assim, é impossível que dentro desse controle você tenha dois valores que sejam iguais, e a ideia do código é esse. Cada número tem que ser muito preciso. E é isso. Criamos aqui um código. Então eu vou anotar um desses códigos aqui para a gente poder consultar. E aí nós vamos criar agora uma consulta para pesquisar esse código, certo? Então vamos lá. Temos aqui uma planilha nova. Vou colocar aqui código, que vai ser o código que a gente vai pesquisar. Vou até aumentar um pouco isso aqui para ficar mais bonitinho para a gente. Vou deixar isso aqui que é do gráfico. Vem, coloco uma borda. Vou colocar aqui agora um negrito para ficar bonitinho. Aqui eu vou colocar diferente. Vou colocar um azul com branco. E aí nós vamos colocar o dado. Então a gente pode colocar aqui o nome do cliente, que é o que a gente quer trazer. A gente pode colocar data da compra. Data da compra, que também é algo que a gente quer saber. A gente pode colocar também o valor da compra. E a gente pode colocar também se foi pago. Uma perguntinha. Então a gente vem aqui, vou colocar umas bordinhas. Vou colocar Ctrl 1 nas bordas. E a gente vai colocar uma borda com branco só entre elas. E aqui eu também vou colocar algumas bordas. Vou dar um Ctrl 1, colocar cor automática e colocar entre tudo. Dar um OK e pronto. E agora a gente vai colocar a nossa função. Como é uma função, eu vou colocar uma outra cor aqui, porque a gente não precisa preencher, é só para sinalizar que isso aqui não precisa ser preenchido. E aí nós vamos aprender agora a usar a função PROQV. Basicamente a função PROQV, você dá um valor para ela, ela vai buscar esse valor, que tem que estar na primeira coluna do nosso controle, e aí a partir desse valor que ela vai encontrar ou não, a gente consegue trazer outros valores, certo? Como assim? Vou mostrar. A gente coloca igual, coloca PROQV. O que quer dizer PROQV? Procurar
na vertical, o que significa que a gente já tem a referência da horizontal, a gente já sabe qual coluna a gente vai procurar, e agora a gente só precisa encontrar o valor na vertical. Então, eu quero encontrar esse código e aí trazer uma informação que vai estar na coluna XYZ. Então, ele vai, a partir desse código, que vai ser a linha, e dessa informação, que vai ser a coluna, ele vai encontrar a célula onde está a nossa resposta, certo? Por isso que a informação PROQV é tão importante, é tão utilizado. Então, a gente vai vir, qual que é o valor procurado? É o código, é o que a gente vai escrever aqui em código. E aí a gente vai ter a matriz. Qual que é a matriz? É o nosso controle. Então, a gente vem aqui, seleciona nosso controle inteiro, e a gente vai dar um nome para esse. Deixa eu vir aqui, eu vou dar um nome para isso tudo. Eu vou chamar isso tudo de controle, certo? E aí, é interessante a gente saber o que a gente está querendo. A data do pedido, o nome do cliente, o preço e se foi pago, certo? Então, se são essas referências, a gente vai ter lá, o primeiro vai ser o nome do cliente, que então vai estar na coluna C. A coluna C é a terceira coluna da matriz, código é 1, data do pedido é 2, nome do cliente é 3. A data do pedido, no caso, está na coluna B, então vai ser a coluna 2. O preço vai ficar na F, que no caso é a 6. E a última, se foi pago ou não, a gente vai saber de acordo com a H, certo? A H que é a 8. Então, o que a gente vai fazer agora é jogar esses valores lá na nossa função PROQV. Então, a gente vem nome do cliente, a gente já viu que está na coluna C, que é a terceira coluna. Então, a gente vem PROQV, valor procurado. Vai estar escrito aqui, a gente vai escrever aqui. A nossa matriz é controle, que a gente já criou o nome, igual fizemos na última aula. E o número índice da coluna é onde a gente vai procurar. Então, o nome do cliente desse código, a gente vai procurar na coluna 3, certo? E aí, ele pergunta se verdadeiro ou falso para procurar um intervalo. Significa que a correspondência é aproximada ou ela é exata. Quando a gente fala de texto, o melhor é que seja exato. Quando a gente falar de número, talvez aproximado seja interessante. Talvez aproximado sirva para você, certo? No caso, eu vou colocar falso para ele trazer exatamente o que a gente está procurando. E aí, eu vou dar um Enter e ele trouxe ND. ND é não disponível. Por quê? A gente colocou um código que está em vazio. Como lá não tem nenhum campo vazio, ele trouxe como não disponível. Então não se preocupa com esse erro. Eu vou arrastar para baixo, porque praticamente tudo é igual. Ah, esqueci de bloquear a nossa consulta. Então deixa eu fazer aqui. Então a gente tem que bloquear também aqui a nossa pesquisa, porque isso aqui não vai mudar. Então beleza, dou um Enter, vou arrastar para baixo. O nosso controle não muda, é a mesma referência. O que vai mudar agora é o índice da coluna. Então, onde que está a data da compra? Está na coluna 2, que é a data do pedido. O valor vai estar na coluna 6, que é o faturamento. E o valor se pago ou não vai estar na 8, que é se está ok ou se está pendente. Agora, o que a gente faz? A gente pode vir aqui, jogar o nosso código 2015/00016 e quando eu der Enter, olha só com o que temos aqui. A gente só precisa formatar agora esses campos. A gente vai centralizar. A gente vai colocar aqui, esse aqui é um campo de data. Esse aqui é um campo de valor. Então a gente precisa colocar aqui bonitinho, pelo menos assim. E esse aqui é um campo que a gente pode colocar a formatação condicional que a gente colocou da última vez. Então, se for igual a OK, a gente vai querer que isso aqui fique em verde. E caso isso aqui seja pendente,
a gente quer que fique em vermelho. Então, deixa eu pegar um código que seja pendente. Então, a gente tem esse código aqui. Eu vou copiar ele. E quando eu colar aqui, eu vou clicar com o botão direito e vou colocar como valor. Por quê? Porque lá ali tem uma fórmula, tem uma função. Então, se eu copiar e colar simplesmente, ele vai tentar colar aqui a função que está lá. Então, eu clico com o botão direito, coloco como colar como valor e temos aqui a nossa pesquisa. E isso aqui é extremamente interessante de se fazer para o seu controle na sua empresa. Então, se você sempre faz consultas de produtos, você pode usar isso aqui para poder facilitar, tá bom? Então, existe outra forma de fazer? Existe. A gente pode vir aqui, podemos vir em dados, validação de dados, a gente clica em validação de dados, a gente vai colocar uma lista, e essa lista vai ser os códigos do nosso controle. Então, a gente seleciona tudo isso aqui, damos Enter de novo, e temos aqui um menu suspenso com todos os nossos códigos. Então, sempre que a gente alterar os códigos, olha o que acontece, a gente consegue fazer a pesquisa por aqui, certo? Então é isso. Caso você tenha interesse no curso, se você não tiver também, fica tranquilo com os e-mails que você vai receber, não precisa se preocupar. Mas caso você tenha interesse, não esquece, amanhã, corre o mais rápido possível para fazer a sua compra, porque caso contrário você pode perder essa oportunidade e acabar tendo o curso disponível apenas pelo valor real dele. Ou seja, perder 50% de promoção e a condição de comprar em 12 vezes. E também gostaria que você não esquecesse de me seguir nas redes sociais, de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu comentário sobre o que você achou da aula. E lembrando, o curso acabou, mas eu ainda estou disponível para você. Então, se ficou com alguma dúvida, se achou muito corrido, se está com alguma dificuldade em algo que eu expliquei, me manda um e-mail e com a sua pergunta, com a sua dúvida, com a sua dificuldade, e eu tento te responder, ou através de vídeo com mais conteúdo para o canal, ou através de um e-mail para você e um vídeo, de repente, feito só para você. Tá bom? Então é isso. Obrigado por ter assistido até aqui, obrigado por ter participado do curso. É um projeto muito importante para mim, muito significativo, e eu fico muito feliz de ter você aqui. Então, muito obrigado e até a próxima. Te encontro lá no curso. Um abraço e sucesso!